Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou um médico oncologista com foco em câncer de mama, que trabalha aqui no Memorial Sloan Kettering em New York, e a convite da Oncologia Brasil, hoje eu vou comentar a respeito do trabalho Olímpia, um trabalho absolutamente importante, muito aguardado pela comunidade dos oncologistas que tratam câncer de mama, que foi apresentado no congresso anual da ASCO, na sessão plenária, pelo Dr. Andrew Tutt, que é um colega da Inglaterra, que estuda muito PARP inhibitors e o uso dessas moléculas, sobretudo em pacientes com alguma alteração genômica que prediza o benefício do uso dessas drogas. Mas vamos então conversar a respeito do Olímpia. Esse foi um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego, placebo-controle, conduzido em múltiplos países e de novo encabeçado pelo time da Inglaterra. Nesse estudo, foram incluídas pacientes com câncer de mama, estágio inicial, HER2 negativo, então podia ser receptor hormonal positivo ou doença triplo negativo. Todas as pacientes tinham que apresentar mutação germinativa do gene BRCA1 ou BRCA2, que a gente sabe que são alterações que levam à sensibilidade do uso de inibidores de PARP. Os inibidores de PARP, eles já são atualmente utilizados numa série de tumores sólidos, incluindo câncer de mama no cenário metastático. A gente teve 2 trabalhos fase 3 previamente publicados, o Embraca e o Olympiad, demonstrando benefício dos inibidores de PARP sobre as outras potenciais quimioterapias no cenário metastático, também para pacientes com mutação germinativa, e os inibidores de PARP também estão aprovados em outros tumores sólidos, como câncer de ovário, como câncer de próstata, como câncer de pâncreas. De novo, voltando para o Olímpia, estudo fase 3, mais de 1.800 pacientes randomizados em 2 braços, doença HER2 negativa, doença luminal ou triplo negativo. Os indivíduos tinham que ter um alto risco de recorrência para serem incluídos nesse estudo. Então, para as doenças luminais, se o indivíduo viesse após a cirurgia upfront, ou seja, para um tratamento adjuvante, esse indivíduo tinha que ter pelo menos 4 linfonodos comprometidos para ser incluído. Se esse indivíduo tivesse recebido neoadjuvância, o volume de doença residual tinha que ser um CPS de 2 ou 3, o que conta para a gente um grande volume de doença residual. Para a doença triplo negativa, esses indivíduos, se viessem da neoadjuvância, tinham que ter algum grau de doença residual, e se eles viessem num cenário de adjuvância, num cenário de cirurgia upfront, o tumor tinha que ter mais de 2 centímetros ou tinha que ser linfonodo comprometido. Após a cirurgia, após o tratamento perioperatório, seja ele neoadjuvância ou adjuvância, mais a cirurgia e mais a radioterapia no momento que indicado, após o término desse tratamento inicial, os indivíduos então foram randomizados para o uso de olaparib, um inibidor de PARP, por um período total de 1 ano, versus placebo. Esses pacientes foram acompanhados por um período curto até agora, por conta de que na primeira análise interina, o estudo já veio positivo. Então, esse estudo, de novo, foi apresentado agora na plenária da ASCO. Quando a gente olha a população desse estudo, a gente vê uma população mais jovem, uma população que recebeu uma porcentagem maior de mastectomia, em torno de 72% dos pacientes receberam mastectomia, o que, de novo, é esperado e compatível com indivíduos com mutação germinativa para BRCA. Aproximadamente 82% da população era triplo negativo e apenas 18% da população era receptor hormonal positivo, e metade das pacientes vieram no cenário pós-adjuvância, metade da população vieram no cenário pós-neoadjuvância. A quimioterapia utilizada no cenário perioperatório, na sua imensa maioria, 95% das vezes, foi combinação de antraciclina e taxano, o que é absolutamente esperado para uma população de alto risco, compatível então com a população que a gente está tratando. Em torno de 1/4 das pacientes receberam platina, na sua imensa maioria triplo negativos, durante a fase de neoadjuvância. Então essa é a população do estudo, de novo mais de 1.800 pacientes randomizadas. Em termos de desfecho, o desfecho primário desse estudo era a sobrevida livre de doença invasiva, que habitualmente é o desfecho utilizado para esses estudos adjuvantes. E, além disso, a gente avaliou doença a tempo livre para doença à distância, recorrência à distância e sobrevida global.
O dado é bastante sólido, e nessa primeira avaliação, com uma mediana de 2,5 anos de segmento, ele demonstrou um claro benefício a favor do olaparib versus o placebo, com um hazard ratio de 0,58, com um benefício absoluto próximo de 9% a favor do olaparib para sobrevida livre de doença invasiva. Quando a gente olha o desfecho sobrevida livre de doença à distância, recorrência à distância, de novo, bastante sólido, bastante positivo, com hazard ratio de 0,57, um benefício absoluto próximo a 7%. A diferença de sobrevida global, ela já é numericamente presente, mas devido ao intervalo curto de segmento e como isso é uma avaliação interina, ela ainda não é positiva do ponto de vista estatístico e, consequentemente, um segmento maior deve ocorrer e o dado de sobrevida global será publicado de maneira estatística. Então, no futuro, acredito com uma chance muito grande de ser positivo. Em termos de toxicidade, sem grandes novidades, a gente está habituado já a usar essa droga no cenário metastático e para outras doenças também, e aqui a gente não teve nenhuma toxicidade nova. Basicamente, anemia, náusea, fadiga foram as toxicidades mais importantes. A gente sabe que num cenário de doença de tumor ovariano ou outras neoplasias, o risco do uso do PARP pode causar também alterações hematológicas, como a leucemia e disfunção na medula óssea. Esse foi um desfecho que eles seguiram muito próximo e não teve aumento na população que usou olaparib. É claro que o pequeno tempo de segmento deixa aí alguma preocupação. A gente vai ter que acompanhar esses pacientes por um tempo maior para entender, então, se essa toxicidade vai estar presente num número maior de indivíduos no futuro. Mas esses são os dados do Olímpia, estudo sólido, fase 3, randomizado, muito provavelmente alterando a prática do dia a dia num futuro curto. É importante dizer que a testagem para mutação germinativa de BRCA, hoje, ela segue critérios do NCCN, e isso talvez seja revisado no futuro breve, mesmo para indivíduos que não tenham critérios para testagem via critérios do NCCN. Se eles tiverem um alto risco de recorrência, talvez esses indivíduos passem a ser importantes serem testados, de novo, com o intuito do tratamento propriamente dito, não apenas do manejo cirúrgico. Obrigado a todos, vejo vocês no dia 16 para a nossa discussão presencial.